Boa noite, pessoal. Você que está chegando aqui no podcast da Rádio Deus Está Aqui. Estamos aqui para mais uma transmissão. Vamos estar iniciando aqui. Hoje estamos com uma pessoa aqui, cara. Falar para você ver, esse cara aqui é diferenciado, viu? É isso. Estamos aqui junto aqui com o Nancy Joanan, do Instituto Isis. Como que você tá, meu querido? Só os diferenciados reconhecem pessoas diferenciadas, Oh, né? aí Essa sim! é a grande verdade. Mas eu tô bem, gente. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, tá? Pela Imagina. oportunidade, essa parceria que a gente vem estabelecendo aí. Cara, pra mim é uma honra, né? Falar do que eu amo, falar do que eu gosto, falar do que é o meu propósito de vida, né? Tô fazendo Propósito de aqui, vida? cumprindo o meu propósito de vida, né? É legal, legal. Todos nós temos aí um propósito de vida para poder estar cumprindo, né? Antes da gente estar iniciando aqui, não, vou estar falando um pouco sobre nossos parceiros aqui que frequentam aqui. Geralmente está sempre dando apoio pra gente aqui, cara. Boa, Acho que é é sempre legal, bom né? começar com gratidão, né? É bom. Gratidão, ela vem em primeiro lugar sempre, Isso né? aí, cara. É um dos princípios aí, né? A gratidão tá junto aí, né? Com certeza. Cara, então vamos lá. Pra gente começar agradecendo, primeiro vem o Bálsamo Jazz. O Bálsamo Jazz aí, pra quem tem um problema aí de artrite, artrose, dores musculares aí, nos tendões e tudo mais, é bem interessante que não é um medicamento, é uma pílula que você toma, ela vai te ajudar, né? Totalmente natural. Depois a gente tem o Consórcio Yamaha. Olha, pra você ver, ó, os caras tá dando moto, Quer carro comprar aí. uma motinha? Se você tá precisando de uma moto, garantimos pra você aí que é uma das melhores aí pra você tá conseguindo o seu consórcio. 100% garantia, parcelinha que cabe no bolso. Menor Daquele taxa de jeito. juros que existe no mundo, né? E, cara, você acredita que tem a America Tanques também? Cara, America Tanques, uma empresa que cuida ali da higienização de tanques de combustível de caminhão, cara. Olha que específico, cara. Muito Esses bom. caras são corajosos, né? Os caras é louco, cara. Legal esses negócios. E depois a gente tem aqui o Instituto Isis também, né? Ô, Instituto Isis. E também tem o Instituto Ressignificando aí, que no Top. caso é o Zazá que manda Demais, aí, né? demais. Conhece o Zazá? Você Beijo conhece? pro Zazá, do coração, né? Tô aqui Legal. porque ele me fez, né? Propósito. Aí pra você ver, ó. né? Propósito, Comigo. chegou o menino aí, ó. Mas beleza, Joanão, vamos começar aqui, cara. Eu tenho uma pergunta pra você. Pode falar? Pode, É tamo bem junto. difícil falar ela, mas vamos lá. Cara, por que viver por um propósito? Tá, é bem bacana a gente falar desse tema, né? Até quando a gente escolheu ele, vocês escolheram, né? Pra falar que, poxa, a rodada da vez ia ser propósito. Achei muito legal, porque hoje em dia é uma coisa que as pessoas elas têm bastante dificuldade em ter clareza sobre o que é um propósito de vida. Sim. Tá? E o que a gente vê? A gente vê que as pessoas elas vivem de duas formas. Algumas vivem naquela do vou tentar fazer as coisas aqui, eu preciso chegar, eu atendo em consultório e eu pego uma grande quantidade de jovens de 26, 27, 28 anos, num nível, até 35, 40 anos, pessoas num nível de autocobrança muito grande, que eles fazem bastante coisas, têm bastante coisas na vida, mas mesmo assim eles estão se sentindo tristes, Falta vazios, alguma coisa, e com né? uma sensação de que eles não estão evoluindo ou que eles estão lento na caminhada deles, ok? Outra situação, essa é a situação número 1, das pessoas que fazem. A segunda situação é as pessoas que vivem no deixa a vida me levar. Empurrando com a barriga ali. As pessoas que trabalham por trabalhar, Uhum. entendeu? Trabalha por trabalhar, vive por viver. O único momento de prazer que ele tem ele passa o dia a semana toda dele esperando o final de semana. Hoje é sexta-feira, entendeu? Não tem um porquê, não tem uma causa, né? Ele não consegue unir. E por que é interessante, né? A gente falar disso agora. Nunca já houve tanta oportunidade no mundo de você unir dinheiro e propósito como existe hoje em dia. Antigamente, o seu propósito ele era uma coisa assim que você não dava para você viver daquilo, entendeu? Hoje em dia dá para você viver do seu propósito em algumas situações, entendeu? Então o trabalho com propósito ele é uma coisa muito interessante. E por que a gente precisa ter propósito? Afinal, que foi o objetivo da sua pergunta, né? No caso da primeira galera, a sensação de você se cobrar,
e sentir que você tá atrasado na vida, Uhum. entendeu? Aham. Que você não chegou, que você não tá chegando, ela vem de você não saber pra onde você tá indo. É, cara, isso daí é uma coisa interessante, né? Porque eu, um tempo atrás, né, eu tinha muito essa questão, poxa, cara, eu preciso fazer isso, isso, isso e isso, e a cobrança vem em cima sobre essas coisas, sendo que você tá, cara, você tá tentando atirar pra tudo quanto é lado, né? E eu acho que é esse ponto, né? Quando você atira pra todos os lados, você não sabe pra qual direção você tá indo. E daí eu acho que a autocobrança vem maior ainda, né? Uhum. É um E pouco muito, isso, né? muito, muito, muito. E o que que acontece? Quando você tem um propósito de vida e você consegue viver pelo seu propósito, Uhum. você tem um ponto A e um ponto B. Legal. Daí sim você consegue criar metas assertivas que você consegue atingir em um curto período de tempo. Parece que as coisas começam a acelerar, as coisas começam a acontecer, entendeu? Aham. Porque você tem esse ponto A e esse ponto B. E no caso das outras pessoas que vivem nessa questão do deixa a vida me levar e tudo mais, elas acabam fluindo na vida, elas acabam se tornando mais felizes, elas acabam realizando mais, elas acabam, né, fazendo mais pela sua família, pelos seus filhos. Ou seja, a vida muda de uma forma drástica, tá? Então, se você tem o objetivo de, por exemplo, emagrecer, Uhum. se você tiver um propósito, isso vai potencializar. Se você tem o objetivo de montar uma empresa de sucesso com um propósito, isso vai acelerar e potencializar. Porque tem um motivo, né, ali Exato. pra tá levando, né? Já quantas e quantas pessoas fazem faculdade Uhum. e não vão viver daquilo? Nossa, é Porque muito, né? descobrem depois que não era aquilo que ela queria pra vida dela. É. Não era o que fazia o coração dela E cantar. o que é interessante, né, que essas pessoas descobrem isso quando já tá lá dentro, ou quando terminou, às Não, vezes às até, né? vezes, cara, quando tá na fila de emprego. É, chegou ali já bate o desespero, já, cara. Entendeu? Às Aham. vezes quando tá dentro de um escritório, por exemplo, de advocacia, e ele descobre, cara, eu não gosto disso aqui, não Uhum. gosto de fazer isso aqui, eu gosto de mexer com outra coisa, entendeu? E aí pra fazer essa mudança, voltar, é tempo de vida que você perde, É. entendeu? E aí chega no grande ponto forte do porquê, cara, se você tá aqui ouvindo esse podcast, se você tá ouvindo, vendo pela live, pelo YouTube, sei lá, cara, você tem que focar no que a gente vai passar aqui pelo simples fato e seguinte motivo. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. É. Entendeu? Uhum. E se você dá valor à vida, o quanto mais rápido você encontrar seu propósito, mais rápido você vai vivê-la plenamente. Legal, cara. Nossa, Entendeu? é meio pesado, assim, É né? Você ficar forte. pensando, É né, cara? forte. É É bem forte. forte, É cara. duro, mas é libertador. É, Entendeu? faz parte, né, É ali. duro, mas é libertador. Tá? Cara, que legal. E assim, nessa parte, você tinha comentado um pouco sobre ali o que impede um pouco as pessoas de estar buscando ali mesmo, né, desenvolver ou ir para uma área específica, ter que recomeçar, vamos dizer assim, né? Mas assim, de fato mesmo, o que que você acha que impede as pessoas ali de viver o propósito de vida delas? Durante muito tempo, eu confesso pra você que eu patinei as coisas no desenvolvimento da minha vida. É, eu não tinha clareza, né? Uhum. Quando eu comecei com tudo isso, quando eu comecei no desenvolvimento humano, eu não tinha clareza do meu propósito de vida, não tinha clareza nenhuma, tá? Tanto que quando eu comecei a minha vida profissional, eu acabei rumando para a profissão do meu pai, que era mexer com um veículo, Aham. entendeu? E beleza, eu acordava de manhã, casei, né? Acordava de manhã, ia trabalhar, chegava lá, mexia com o carro e tal, tudo mais, entendeu? Uhum. E todo dia era a mesma coisa, todo dia era a mesma coisa, todo dia a mesma rotina. E eu ficava com essa incomodação aí, cara, mas alguma coisa tá errado. Tá Eu faltando, não, né? não tô, né, eu tô sentindo, hoje eu entendo, né, hoje que a gente ajuda pessoas a superar essas questões Sim. emocionais, a gente entende Aham. que isso se chama vazio existencial. É. Você tem uma crise existencial ali, né? Aham. Então, ou seja, a maior parte do meu tempo eu passava fazendo uma coisa que não tinha nada a ver com o meu propósito. E o que é legal, né, que essa parte aí, ele volta um pouco aquilo que você tinha comentado sobre a cobrança, né, de você Exato. mesmo. Aí você fala, cara, é pra mim estar aqui mesmo? Sério que é isso aqui?
aí você já começa a criar vozes ali internas que vai te arrastando, né? Ah, exatamente. Aí o que que acontece? Vinha sempre aquela questão, né? Quando eu comecei a estudar desenvolvimento humano na época, né? O Uhum. primeiro, né, curso de desenvolvimento humano que eu fiz, era uma escola de autoconhecimento, né? Veio aquela questão disso, de você, do propósito e tal, tudo mais. Pra que que eu nasci? Pra que que eu vim ao É. mundo? Entendeu? Aham. E, cara, é meio louco você pensar assim, né? Cara, pra que que eu nasci? É, Pra às que vezes que você eu fica vim no meio mundo? É perdido, uma, é né? uma pergunta bem pesada, né? Tipo, como É. é que eu sei pra que que eu nasci? Como é que eu sei pra que que eu vim no mundo? É um negócio muito Cara, é doido um de você. É negócio, difícil de né? você, né? Achar essa resposta, assim, sozinho. E demorou um tempo pra eu entender o que que era o meu propósito, entendeu? Por Uhum. que que eu tô te contando isso, Jé? Porque é isso que eu vejo que impede as pessoas de viver do seu propósito, entendeu? De Aham. encontrar um propósito de vida. Porque elas ficam muito presas nessa parada do grande propósito de vida. Entendi. E essa parada do grande propósito de vida, ela vai vir pelo caminho. Você tem que entender o que é propósito. As pessoas confundem. Primeiro, propósito com meta. Uhum. Propósito não é meta, entendeu? Metas são objetivos pessoais que você estabelece, entendeu? Sim. E que geralmente vão estar alinhados ao seu propósito, vão contribuir para o seu propósito. Tem alguma Tá? ação ali, né, que... Propósito de vida está ligado a pessoas, está Uhum. ligado ao outro, ao que você vai contribuir, entendeu? Nessa humanidade, qual o legado que você vai deixar. Aham. Entendeu? O que você vai fazer, qual a diferença que você vai fazer no mundo. E propósito está ligado a isso. Propósito está ligado a outros, Aham. externo. Agora, você começa a estabelecer as suas metas pessoais para que você viva do seu propósito. Aí, Entendi. por exemplo, eu tenho um propósito de transformar pessoas de, de várias formas, N formas, tá? Uhum. Tem o meu propósito, né? Que eu estou vivendo hoje, tem o grande propósito. Entendeu? Esse é o Aham. grande propósito aí, né? Ficou claro para mim depois de um tempo, tá? Mas eu tenho um propósito que eu estou vivendo hoje. Então, isso daí seria tipo uma categoria, por exemplo. A gente tem alguns propósitos menores e depois a gente tem outro maiorzão lá. É quase isso, é Uhum. quase isso. É mais ou menos assim. O propósito de vida é esse macro que você veio para fazer, entendeu? Aham. Até pessoas do desenvolvimento humano se perdem muito com isso, porque eles falam assim, cara, eu vim para ser terapeuta. Ah, eu vim para ser coaching. Meu propósito é ser coaching. Uhum. Ou seja, terapia é uma ferramenta, é um veículo para você realizar o seu propósito. Não é propósito. Entendi. Coaching é uma ferramenta para você realizar o seu propósito. Não é propósito. Entendeu? Aham. Agora, o grande propósito da tua vida você vai descobrir ao longo do tempo. Ao longo da sua jornada ele vai chegar, ele vai ficar claro para você, conforme você for alinhando, entendeu? Sim. A sua vida. Agora, um propósito de vida é algo que vem de um autoconhecimento sobre você, Uhum. que você escolhe como propósito para você viver naquele momento. Entendi. Entendeu? Por exemplo, um propósito de vida hoje que eu tenho é ser um desenvolvedor de pessoas. Como que eu executo isso? Através de qual missão? Por exemplo, através de processos terapêuticos. Hoje eu conduzo casos de processos terapêuticos. Aham. Então eu vivo esse propósito, um propósito. Só que qual que é o meu propósito maior? Meu propósito maior, ou grande O grande propósito, é propósito. criar estrutura para que pessoas que veio para desenvolver pessoas consigam entregar a sua mensagem para o máximo de pessoas que elas puderem. Ou seja, pegar, né, essa parte hoje Entendeu? que você está fazendo e fazer Eu, com que eu, pessoas transformem outras Exato, eu pessoas. entendi isso. Chegou essa Aham. clareza pra mim, entendeu? Que, cara, você é esse cara. Você é esse cara que as pessoas chegam pra você e falam assim, cara, eu não sei como impostar isso daqui. Me ajuda a colocar isso aqui no mercado. Aham. Como é que eu faço? Entendeu? Então, eu ajudo que a luz deles chegue a mais pessoas. Então, eu sou a pessoa que eu vim pra criar essas estruturas. Esse é o meu grande propósito. Agora, por que um propósito antes disso?
Cara, como é que eu vou ajudar essas pessoas se eu mesmo não fui um desenvolvedor de pessoas? Aí não tem como, Então, né? hoje, um propósito que eu tenho, que está alinhado com o meu grande propósito, tá? Uhum. É transformar pessoas. Só que eu só descobri o grande propósito porque eu fiz clareza desse um propósito, que era desenvolver pessoas. Entendi, cara. Entendeu? Nossa, o negócio é. As informações assim, elas vão encaixando e parece que vai desenhando na mente, Sim, cara. sim, sim. É muito Entendeu? interessante Então, isso. Jeff, lembra disso, ó, faça essa diferenciação. O grande propósito, ele vai vir pelo caminho. Uhum. Um propósito, você consegue descobrir já, Entendi. agora, nesse momento, tá? Tá. Um jovem de 20, de 15, ele já consegue descobrir um propósito de vida. Aham. Que esse Legal. um propósito, quando ele entende, ele é impulsionador para dar clareza para ele, para ficar claro qual que é o grande propósito da vida dele. Legal. E assim, Nan, como que funciona, cara? Tem algum meio, alguma forma, uma dica ou alguma coisa do tipo que faça com que você encontre esse propósito e talvez até mesmo viva ele, porque pode acontecer também da pessoa estar vivendo o propósito e não reconhecer que ela já tem Sim, um sim, sim, propósito, sim, né? sim. Quando a gente parte desse princípio, né, de um propósito e o grande propósito, a gente vê que é muito possível disso acontecer, de a pessoa já tá vivendo um propósito de vida, mas não fazer clareza, Uhum. tá? É, E, cara, depois que ela enxerga isso daí, as coisas começam a fazer sentido e as coisas na vida começam a andar, entendeu? Por quê? Se criar metas está ligado a você entender o que é prioridade para sua vida e dizer não para o que não é, como é que você vai ter certeza de que você está fazendo a escolha certa se você não sabe aonde você quer chegar? É. Qual que é o propósito que você está vivendo naquele momento? E aí, se você não se coloca um propósito, entendeu? Por conta de entender, qual que é o grande propósito da minha vida? E aí, até quando você vai ficar enrolado nisso Você daí? fica perdido, né? Aí aquelas pessoas que ficam tentando se encontrar, Uhum. sabe? Tá com 20, 25, 30, 40 anos e ainda tá tentando se encontrar, tá? Então cara, isso é muito doido, né? Como é que a gente pode encontrar esse propósito de vida? Como é que a gente pode fazer clareza desse um propósito de vida? Eu demorei muito para descobrir isso daí. Só que, mesmo demorando, eu acredito que a mudança que aconteceu no meu padrão, assim, minha forma de viver, ela foi muito rápida. Uhum. Porque dentro de 5 anos da minha vida, 6 mais ou menos, eu saí de estar trabalhando com automóvel para estar trabalhando com gente. Nossa, com uma mudança drástica aí, né? Você Entendeu? for ver, né? E dentro de 5 anos Uhum. funcionando, entendeu? Então, pô, quanto tempo as pessoas levam para fazer uma grande mudança dessas na vida de tá? Resultados, tá? Uhum. No meu caso, ao longo da vida, tá? Eu tive algumas coisinhas que eu pude mapear e que eu separei aqui de dica para deixar Ah, pra então você galera. parou uma diquinha pra turma aí. Aí Então, sim, cara. então, se você quer dica para encontrar o seu propósito hoje, ou um propósito de vida, talvez não o grande propósito de Aham. vida, tá? Você pega papel e caneta aí e anota, tá? Porque isso daqui Aí vai, pega o papel e vai a ser, caneta aí que o negócio agora vai ficar doido aqui, vai hein? ficar quente, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, já Aham. os problemas que você passa na sua vida. Legal. Problemas que você enfrenta na sua vida. Se você fizer um exercício do seguinte, pega um papel e uma caneta, Uhum. tá? E você começa a traçar uma linha que representa a tua vida, tá? Certo. Aqui está o ponto que você nasceu. Aham. O que você vai traçar nessa linha? Você vai fazer tipo um gráfico, você vai fazer uma linha reta e quando tiver um ponto alto na sua vida, você vai fazer um traço para cima. Uhum. Quando estabilizar, você volta para a linha reta e continua. Quando tiver um ponto baixo, você faz um ponto baixo. Certo. Então você vai descrever aqui, ó, aqui eu nasci. Certo. Ó, aqui aconteceu um ponto alto que eu gostei muito, que eu entrei na escola. Entendeu? Uhum. Ou aqui aconteceu um ponto baixo, eu não conseguia me encaixar. Isso foi pesado pra mim. Ou sei lá, eu sofri um acidente, Algum trauma do algum tipo? trauma,
alguma coisa que pegou pra minha vida, ou perdi alguém que eu amo, Uhum. entendeu? Esse foi um baixo, entendeu? Legal. Através desses baixos aqui, que você vai mapeando na sua vida, você vai descobrindo problemas que você enfrentou. E esse problema que você enfrentou, depois você estabilizou, você voltou, você superou. Superou ele, né? Passou. E tem muita gente precisando superar o mesmo desafio que você já superou. E quantos, né? Entendeu? Então, uma forma de você descobrir um propósito de vida é você descobrindo e fazendo consciência dos problemas que você passou e do que você, do que te traz indignação, o que você não aceita, o que você acha que está errado no mundo. Uhum. Tem mulheres que passaram, por exemplo, por abuso. Cara, isso não deveria acontecer. É. Entendeu? Isso pode se tornar um propósito de vida dela. Talvez, quiçá, ela tenha isso torna o grande propósito de vida dela. Uhum. Criar uma ONG que ajuda mulheres a se proteger mais, que leve mais informação para dentro de casa, que leve, sei lá, defesa pessoal. Sim. Entendeu? Alguma forma ali de, né, ajudar Cara, a moça ali, isso né, já que tá é passando. suficiente, tá? Uhum. E um propósito como esse, por exemplo, pode se tornar o seu trabalho financeiro, você pode se remunerar disso, Uhum. ou não, ou pode se tornar uma atividade secundária que você tem na vida. Legal. Mas aí quando você tem esse propósito, você fala assim, cara, poxa, eu preciso ganhar dinheiro, porque senão eu não vou viver meu propósito. É. Entendeu? As suas metas têm mais sentidos financeiras. Sim. Entendeu? Uhum. Precisa ajudar a mim mesmo para me ajudar o outro. Outra coisa, eu preciso ter saúde, eu preciso estar vivo, senão eu não vou cumprir o meu propósito. Tem os custos, né, pra cumprir o propósito. E eu preciso estar vivo, eu preciso ter saúde, eu preciso ter né? Se eu for uma pessoa sedentária, se eu for uma pessoa que não cuida da minha saúde, eu vou morrer cedo, vou ter um ataque cardíaco e eu não vou cumprir o meu propósito. Entendeu? Aí você acaba criando metas do quê? De ter hábitos saudáveis com a sua alimentação, ter hábitos saudáveis com a academia, por exemplo. Entendeu? Sim. E esses hábitos aí, essas metas que você se coloca para cumprir o seu propósito, elas acabam trazendo resultados positivos na sua vida. Você coloca ali como ela responsabilidades, né? Você fala, tem gente esperando por mim. Exato. E se eu não fizer isso pra mim Exato. me sentir bem, Exato. eu não vou conseguir ajudar as outras pessoas. Aí você começa isso, né? primeiro com você, entendeu? É como que se diz, sempre na realização, pessoal, que a gente começou falando esse podcast, falando sobre que o propósito, ele alavanca e acelera os seus resultados, né? Sim. O atingimento das suas metas. Primeiro passo, toda meta, ela precisa ter dentro de você um botão de inspiração, que é esse que faz você iniciar as coisas, toda alegre, a parte boa do teu processo ali. Sim. Entendeu? Por exemplo, eu tenho meu botão de inspiração, que é o quê? Poxa, eu adoro estar fazendo isso daqui. Entendeu? Sim. Mas eu não gosto de cobrar o cliente, por exemplo. Entendeu? Então, meu serviço, ele tem a parte chata também. Sim. É aquela parte que fica escondidinha. Aí você fala, tem que fazer isso aí, cara. Eu adoro, tipo, tá ali no palco, entregando conteúdo, não sei o que, mas eu não gosto de fazer planilha financeira. Eu não gosto, por exemplo, eu adoro criar uma comunicação de marketing, de vendas, uma copy, mas eu não gosto de ficar mexendo ali com os números, analytics e tal, tudo. Eu chamo o Jefferson. Então, por que eu faço as coisas que eu preciso fazer? Porque eu tenho aí o meu botão, entendeu? De transpiração. E o botão de transpiração, ele tem que ser além de mim. Entendi. Ele sempre vai ter que ser mais do que você. Que é Propósito. Entendi. Legal, entendeu? Cara. Muito bom. Seja eu olhar pra mim e falar assim, cara, eu preciso fazer isso daqui, senão a fulana, ela não vai ser transformada. Se eu parar com isso daqui, olha quantas pessoas vão deixar de receber essa informação aqui, olha quantas pessoas vão continuar sofrendo emocionalmente. Cara, um propósito, porque você pode ter vários propósitos ao mesmo tempo rodando, né? Desse propósito de vida, não o propósito, mas um. Por exemplo, um propósito, cara, meus filhos.
tirar minha família do ciclo de escassez que Uhum. veio dos meus antepassados. Eu vim de família pobre, entendeu? Meus filhos, ele é um propósito de vida que eu tenho, é não só dar, mas ensinar eles a não estarem em escassez financeira. Sim. Agora, se eu não tenho esse botão de transpiração, que é além de mim, não é por mim, é pelos meus filhos, é um propósito que eu tenho, entendeu? Uhum. É por isso que você falou, às vezes você já tá vivendo um propósito, só não tá Só enxergando, não tá enxergando, né? É entendeu? que nem, tipo, eu assim, né, quando eu era um pouco mais novo, lá, criancinha ainda, né, essa questão sobre a escassez foi uma coisa presente ali dentro da minha família, né? Aham. Então eu tive momentos ali, cara, que realmente, assim, impactava tanto que eu cresci com essas informações dentro ali, né, tipo, da necessidade e tudo mais. E, cara, depois de grande, assim, tinha uma coisa que eu sempre fazia e me fazia muito bem, só que eu não sabia o que que era. Então Uhum. eu pegava ali, às vezes eu ia lá fazia uma compra pro meu pai, por exemplo. Aham. Fazia uma compra pra uma pessoa, Exato. Tirar doava um sua, alimento. tirar sua família da E escassez. cara, eu via isso e eu sentia a energia que me trazia, o impulso sobre isso, né? Então, assim, hoje eu consigo ver que um dos meus propósitos hoje que eu tenho é simplesmente ajudar nessa parte que na infância eu tive dificuldade. Perfeito. É isso. Perfeito, perfeito. Aí a hora que você tiver, por exemplo, a hora que você tiver, por exemplo, pensando em fazer corpo mole e tal, tudo mais, isso não vai te ajudar? Sim, vai te dar um impulso, cara. Você, Ter mais você ânimo, fica ter mais ânimo. pensando, né? Poxa, cara, tem gente aí que tá precisando. Eu posso ajudar, mas eu tenho Entendeu? que, né, fazer Entendeu? um pouco mais, né? E Pra poder. primeiro por você e depois pelas pessoas. Então, ou seja, como é que você descobriu isso daí? Eu lembro que a gente comentou bastante isso quando a gente fez seu processo de mentoria de desenvolvimento humano, né? Uhum. É... Por quê? Porque foi um baixo que você teve. É. Entendeu? Foi um ponto baixo que você teve na sua vida. E esse ponto baixo, você vários, mostrou pra você que, poxa, meu, eu tenho a missão de ajudar pessoas a sair da escassez. Uhum. Entendeu? Eu tenho a opção de ajudar as pessoas a sair da escassez. Entende? Legal, cara. Então, cara, essas informações que você passou, as pessoas acredito que vai começar a encontrar realmente ali o propósito, né? E com o tempo ela encontra esse ou maior propósito. Porque se você Uhum. não tiver vivendo nenhum deles, fica um pouco difícil para você realmente conseguir. E aquelas pessoas que geralmente estão perdidas, né? Que às vezes não conseguem se encontrar ou algo do tipo, é, você acredita que você trabalhando na área, acredito que tem muitas pessoas que chegam até você dessa forma, né? Pessoas que, poxa, cara, eu não consigo me encontrar, eu não tenho mais felicidade, alegria, essas coisas do tipo. Você acha que o ponto principal para poder mudar, caso ela não consiga encontrar alguma forma, seria passar numa consulta ou algo do tipo para poder desenvolver? Cara, assim como essa dica que eu separei pra você, tem várias, né? É que o Uhum, tempo não permite a gente falar de todas, né? sim. Cara, depois eu vou encerrar com uma dinâmica rápida com você pra te ajudar, tá Uhum, bom? beleza. Mas existe um processo terapêutico não, um processo de desenvolvimento humano, não é nem terapêutico, é que acaba sendo terapêutico, né? E aí, o que que acontece? Você passa por esse processo, chama Vivendo a Vida com Propósito. Vivendo uma Uhum. vida com propósito. Lá a gente vai mapear a tua vida, a gente vai destrinchar tudo que você precisa para você começar a viver. Não só encontrar, mas como começar a colocar isso na sua vida e fazer disso um grande potencializador de resultados. Legal, cara. Entendeu? Nossa, Então massa procura a demais. gente lá fazer o programa Vivendo com Não, Propósito, é o beleza. adequado para você que quer colocar isso aí em Não, prática. fechou. Então, ó, para quem tá precisando aí se encontrar o propósito aí, embaixo aí vai ter a descrição aí com o contato do Nan, né, Nan? Pra Aham, poder tá participando aí, mudando a vida, né, cara? aham, Cara, uma coisinha que eu queria falar antes de tudo, pra gente tá finalizando aqui, né? aham. Cara, tem um rapaz aí que ele faz umas pizzas quadradas. Já ouviu falar de pizza quadrada? Já viu isso aí? Pizza quadrada, top, é muito bom, hein? Então, tem um cara aqui, cara, na cidade americana, pizzaria ali do Bueno ali, cara, pizza dele quadradinha, assim, cara, isso dá 12 pedaços. A pizza geralmente tem menos, não tem? Ó, Eu acho fala que pra é ele mandar. 8, né, que tem, Já né? fala pra ele mandar uma lá em casa. Não, ele vai mandar aqui pra nós. Mas ele é um dos nossos patrocinadores, acabamos esquecendo dele aí no início, mas tá aqui agora, Bueno. Então, quem tá procurando uma pizza boa aí também, pizzaria aí, Buenos, e tamo junto. Mas, não, cara, eu gostaria muito de agradecer, tá, a sua Legal, participação aqui, tá? legal. Gostaria muito de dizer pra você, né, que a gente, pra poder finalizar o nosso processo aqui,
como nós abordamos muito o tema do desenvolvimento humano e também a parte espiritual, né, trazendo ali as informações, sim. a gente costuma terminar o nosso podcast, cara, fazendo uma oração. Você me permite? Cara, permito. Eu vou fazer uma dinâmica pra você encerrar e você já encerra o coração, pode ser? Beleza, perfeito, vamos Então lá. vamos lá. A dinâmica é a seguinte. Eu quero que você feche os seus olhos. Beleza, Um vamos lá. minuto. Vou tirar o óculos. Quero que você feche seus olhos, feche seus olhos. Faz uma conexão dentro de você. Isso. E agora, eu quero que você imagine que você tá no fim da sua vida. Velhinho. E você fez muitas coisas. Deixou um legado. E nesse momento você está escrevendo um livro, finalizando esse livro. Esse livro é a diferença que você quis proporcionar para a humanidade. Você fecha esse livro e na capa tem um tema. Qual é o tema desse livro? Encontrou? Encontrei. Agora você encontrou seu grande propósito. Caramba, cara. Anota isso. E tá tudo bem se mudar com o tempo, se inserir mais coisas, tá tudo bem. Entendeu? Tá vendo? O propósito gera isso daí, ó, que tá gerando em você esse sentimento. Você tá entendendo? Isso não tem preço, isso é impagável. Você descobre um rumo pra sua vida que todas as suas decisões daqui pra frente, elas vão ser assertivas. Não é se você vai chegar, é quando. Mas você vai chegar. Isso vai acelerar todos os seus resultados, seus objetivos. Ok? Ok. É isso. Não tava esperando essa, não. Rapaz. Mas é isso aí, né? Agora a gente vai estar finalizando aí com a nossa oração. Cara, muito obrigado pela experiência. Nossa, maravilhoso, cara. Eu agradeço demais Maravilhoso. vocês, o espaço. Eu agradeço todos os patrocinadores que estão fazendo isso daqui acontecer, esse projeto maravilhoso acontecer. A gente sabe que tem um propósito muito grande por trás desse projeto, tá bom? E pode contar com a gente sempre, tá bom? Ah, top. É isso daí. Então vamos lá, tá? Beleza. Querido Pai, gostaríamos de estar agradecendo por essa noite maravilhosa e por esse dia também, Pai. Gostaríamos de estar agradecendo pela presença do Nan e toda a equipe que aqui comanda, né? Para que possamos levar esses conteúdos até outras pessoas e que possamos abençoar a vida de todos aqueles que estão aqui e que também estão assistindo aí de sua casa. Pedimos que possa nos abençoar com saúde e proteção e que nos livre de todo mal. E que também possamos ajudar a chegar em outras pessoas que estão precisando dessas informações. E Pai, esse é o nosso pedido e gostaríamos de agradecer por todas as coisas feitas. E é essa oração que terminamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. É isso aí, cara. Gratidão. Fechou? Agradecer aos Gratidão. nossos amigos da produção É, aqui, a o Erato, Gustavo, equipe fantástica, sensacional, gente. Maravilhoso. Abraço, A turma manja tchau, tchau. demais. Valeu. Deus está